Olá! Por onde começar as aulas quando um novo ano letivo se inicia? Essa é, de fato, a maior preocupação dos coordenadores pedagógicos. Todos os coordenadores pedagógicos gostariam que os seus professores tivessem a percepção de como é que nós começamos o trabalho em qualquer grupo de aprendizagem. Se de fato esta é uma preocupação, ou talvez a maior preocupação de absolutamente todos os coordenadores pedagógicos, do outro lado dessa história, todos os educadores, todos os professores deveriam pensar que antes de iniciar um trabalho com um grupo de alunos, no mínimo eu preciso conhecer esse grupo de alunos. E é isso que nós vamos conversar. Por onde se dá o início de um trabalho pedagógico em qualquer nível de aprendizagem. Portanto, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental 1 e 2 ou no ensino médio, e eu diria até mesmo na universidade. Qualquer profissional de educação, independente da disciplina, independente do objeto de trabalho dentro de uma sala de aula, deveria ter essa rota de encaminhamento do trabalho. E de qual rota eu estou falando? É que o primeiro ponto a ser observado antes de um início de um trabalho pedagógico é a sondagem. O que é uma sondagem escolar? O que é uma sondagem pedagógica? O que é uma sondagem a ser feita numa sala de aula? A sondagem não é simplesmente um momento de avaliação ou aplicação de uma prova. A sondagem é uma escuta, uma percepção, um feeling, uma espécie de termômetro que nós educadores, cada um vai ter na sua intensidade ou na sua complexidade, com maior ou menor condição de realizar isso. Do que é que eu estou falando? A sondagem para uma turma, a sondagem para um grupo de alunos não pode ser resumido na aplicação, não pode ser resumida na aplicação de uma prova com 10 questões ou 20 questões. Por quê? Porque no máximo com isso eu iria avaliar o domínio do aluno em relação àquele conteúdo, mas numa fatia, ou seja, naquele dia, naquela semana e naquele mês que o aluno foi avaliado, sob o ponto de vista técnico, da qualificação técnica do conteúdo, ele me deu aquele resultado. Para essa sondagem de conteúdos ter valor, eu preciso aplicar os mesmos conteúdos, as mesmas questões de formas diferentes, é claro, em pelo menos 3, 4, 5 momentos diferentes ao longo do período de adaptação. Lembrando que o período de adaptação, um período mínimo para que um professor possa conhecer os teus alunos, é de pelo menos 40 dias. 4 semanas nós trabalhamos de maneira integral para conhecer os alunos, para colocar os conteúdos, colocar os objetivos, os projetos e começar a fazer essa sondagem. Se houver uma necessidade muito grande, seja na educação infantil, no fundamental ou no médio, de você sondar efetivamente os conteúdos do aluno, faça a sua sondagem. Faça a sua prova, faça as suas questões, faça o seu mapa conceitual, aquele instrumento no papel ou no computador que você acha que pode te dar alguma resposta, alguma luz a respeito do domínio daqueles conteúdos. No entanto, não se esqueça que isso precisa ser repetido por algumas vezes para que você tenha, na junção disso tudo, o sumo daquilo que de fato se aproxima mais da realidade. Mas esse momento da sondagem, ele também é uma experiência. Quanto mais o educador se abre à sondagem, quanto mais o educador se abrir a essa escuta e essa contemplação dos alunos, mais isso vai favorecer o trabalho ao longo dos mais de 200 dias letivos. E o que é isso? Eu quero dizer que para um educador fazer uma sondagem, além dos aspectos do conteúdo, essa escuta
que ele tem percorrendo a sala de aula, dialogando com os alunos de maneira às vezes até descompromissada, mais leve, mais solta, vai mostrando para ele o que é que os alunos pensam, para onde os sonhos dos alunos estão encaminhando, para onde leva o horizonte de expectativa do grupo, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Essa capacidade de escutar tem a ver com a experiência de vida do educador. Se o educador não faz isso na própria vida, dificilmente ele vai conseguir fazer isso diante de 20 ou 30 alunos. Se o educador não faz isso em casa, com os amigos, com as pessoas, de onde ele vai tirar essa experiência de escuta? Pensemos nisso. E aí a contemplação. O que é a contemplação nesse momento de sondagem dos alunos? É quando os alunos começam a trabalhar individualmente e você percebe o rendimento deles. Quando eles começam a trabalhar em grupos pequenos, médios ou grandes, e você percebe o rendimento deles. Ou você não percebe rendimento em grupo, não percebe rendimento individual, não tem modelo. É uma sensibilidade, é um feeling que a experiência de educador vai nos dando. Coloque uma proposta, um campo investigativo, uma rota de pesquisa e permita-se contemplar os teus alunos trabalhando. Sem regras, por favor, jamais chegue numa sala de aula e diga aos seus alunos: vamos construir uma lista de direitos e deveres. Não faz o menor sentido. Eles não te conhecem, você não os conhece e, portanto, isso não tem aplicabilidade alguma. Porque é importante que você, com o seu olhar, com a sua escuta e com o seu instrumento de avaliação, instrumento formal de avaliação, tenha esse momento. Feito essa sondagem, com essas 3 dimensões que eu estou trazendo, nós vamos então começar a provocar as intervenções. E as suas intervenções pedagógicas, as suas intervenções didáticas, precisam estar diretamente relacionadas à questão da sondagem que você realizou. Estou falando, portanto, do bom e velho planejamento. É o seu planejamento agora, baseado em tudo o que você percebeu, é o seu perfil de educador, é a sua performance que precisa ser impactada naquele ambiente. Então agora sim, os alunos precisam entender o que é que você vai fazer, baseado naquilo que eles também podem contribuir. Agora é que os alunos vão reconhecer quais são as margens da sua disciplina e quais são as margens do seu trabalho, sejam crianças ou jovens. E a partir dessa aplicabilidade formal do seu planejamento, nós temos então a terceira etapa desse momento, que é uma avaliação. Depois de 2 ou 3 meses, depois do final do bimestre ou do trimestre, que você iniciou fazendo a sondagem, depois aplicou o seu planejamento, agora você vai fazer uma avaliação não dos alunos, mas uma avaliação de percurso, uma avaliação daquele período de 2 ou 3 meses percorridos, para que você possa então imprimir novas intervenções e novas condições de trabalho. Iniciar um grupo de aprendizagem é uma prática que nós deveríamos dar mais valor, deveríamos ser mais cuidadosos com esse momento, porque hoje o aluno precisa de protagonismo. O protagonismo da sala de aula, o protagonismo da aprendizagem, o protagonismo nas escolhas, ele só pode ser garantido ao aluno a partir do momento em que o professor entende a importância desse protagonismo e abre esse grande espaço de possibilidades para que o protagonismo possa ser dividido entre educador e educando, entre docente e discente, entre todos os humanos que querem aprender. E por fim, nunca se esqueça, educar é um ato de persistir com delicadeza.